Boa tarde a todos. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão ordinária. Quero justificar que estou usando um óculos escuro em função de uma cirurgia que fiz no olho, uma raspagem que, infelizmente, não dá ainda para ficar à disposição da luz, né? Encontram-se presentes os excelentíssimos senhores conselheiros Irã Coelho das Neves, Marisa Serrano, Ronaldo Chadid, Gerson Domingos, conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira e o representante do Ministério Público de Contas, Procurador-Geral de Contas, Dr. José Edo Camilo. Em discussão, a ata número 3 da sessão ordinária realizada no dia 25 de março de 2014. Os senhores que aprovam permanecem como se encontram. Aprovada. Com a palavra, a senhora chefe da Secretaria de Sessões, para a leitura do expediente. Não há expediente a ser lido. Com a palavra, os senhores conselheiros, para a apresentação de proposições. Presidente, eu tenho uma proposição para apresentar. O Ministério Público, com a palavra. Senhor presidente, ilustres conselheiros, senhores funcionários. Proposição 01/2015. O Ministério Público de Contas, por seu procurador que a subscreve, com fundamento nas disposições legais aqui mencionadas, e notadamente o artigo 42, parágrafo 6º, inciso 1, e o artigo 134, inciso 2, parágrafo 2º do regimento interno dessa Corte de Contas, vem propor o pedido de averiguação prévia no âmbito da Prefeitura Municipal Dourados em face dos fatos a seguir articulados. O Procurador-Geral de Justiça, através do ofício 280/2015, solicitou a interveniência deste Ministério Público de Contas para requerer ao Tribunal de Contas inspeção no município de Dourados, com o fito de examinar específica e tecnicamente ato de gestão relativo ao contrato de abertura de crédito adicional por antecipação de receita orçamentária no valor de R$ 2.500.000 à época, firmado durante o exercício de 1996 entre o Executivo Municipal e o Banco Pontual. Pelos mesmos expedientes, encaminha cópia do contrato de abertura de crédito fixo por antecipação de receita orçamentária e cópia da Lei Municipal 20.2695, que cria a receita e a despesa do município de Dourados. O resultado do que foi apurado pela inspeção tem o escopo de instruir os autos do inquérito civil 18/2011, que corre na 16ª Promotoria de Justiça da Comarca de Dourados, para esclarecer dúvidas sobre omissões ou lacunas em informações. Diante deste cenário, no sentido deste Ministério Público de Contas, o pedido de averiguação prévia desponta-se como medida adequada e mais célere para que o corpo técnico desta Corte possa atuar no esclarecimento dos fatos narrados, apurar a legalidade e a legitimidade da abertura do crédito adicional investigado. Por todo o exposto e tendo em vista que o pedido formulado atende às exigências legais e regimentais, considerando ainda os aspectos fáticos e ante a possibilidade de ter ocorrido em tese passíveis atos lesivos ao erário municipal com afronta à legislação federal, Lei 4.320/64, o Ministério Público de Contas vem, através do presente, propor e requerer a admissibilidade do presente pedido e sua tramitação dos modos previstos no artigo 134, inciso 2, parágrafo 2º e 3º do Estatuto Regimental, com as cautelas de estilo. 2. Instauração de procedimento de inspeção na forma do artigo 175, inciso 1, da Resolução Normativa 76/2013, com vistas a acarrear para os autos as informações e documentos necessários à apreciação preambular dos fatos levantados e constatados atos lesivos, a instauração de processo de denúncia, apurando-se a responsabilidade dos agentes públicos envolvidos. É nesse sentido a postulação do Ministério Público de Contas, senhor presidente e senhores conselheiros. Consulta o plenário acerca da proposição apresentada pelo Ministério Público. Conselheiro Irã Coelho das Neves. De acordo, senhor presidente. Conselheira Marisa Serrano. De acordo. Conselheiro Ronaldo Chadid. De acordo. Conselheiro Gerson Domingos. De acordo. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. De acordo, senhor presidente. Proposição a ser apresentada por esta presidência ao egrégio Tribunal Pleno.
O regimento interno desse Tribunal de Contas, nos artigos 16, inciso 3º, a linha D, e 19, inciso 24º, preceitua que compete ao presidente submeter ao exame do Tribunal Pleno qualquer questão administrativa por sua relevância, seja ou possa vir a ser de interesse do referido plenário, e que compete ao Tribunal Pleno deliberar a respeito de matéria administrativa que lhe seja submetida pelo presidente. No caso em tela, a matéria em questão é de natureza eminentemente administrativa, mormente pela fase em que se encontra o processo. Logo, com fulcro nas disposições regimentais acima citadas, aplicáveis ao caso, proponho ao este eglégio plenário que sejam formais expressamente extintas as multas aplicadas aos ordenadores de despesas falecidos da Prefeitura Municipal de Três Lagoas, senhor Issan Fares, previsto nos 41 processos listados abaixo. Processo 11.025 de 2004, contrato administrativo 540 de 2004. Processo 20.856 de 2004, contrato administrativo 210 de 2004. Processo 1.049 de 2005, contrato administrativo 246 de 2004. Processo 10.903 de 2001, inspeção ordinária. Processo 10.332 de 2002, denúncia 2002. 16.907 de 2002, contrato administrativo 1 de 2002. 7.564 de 2004, contrato administrativo 71 de 2004. 8.219 de 2004, contrato administrativo 60 de 2004. 9.764 de 2004, contrato administrativo 84 de 2004. 11.817 de 2004, contrato administrativo 7.083 de 2006, inspeção ordinária 128 de 2005. 7.214 de 2006, inspeção ordinária 130 de 2005. 10.036 de 2006, inspeção ordinária 92 de 2006. 10.059 de 2006, inspeção ordinária 89 de 2006. 21.305 de 2003, contrato administrativo 174 de 2003. 10.907 de 2004, contrato de obra 131 de 2004. 14.540 de 2004, contrato de obra número 154 de 2004. 16.976 de 2004, contrato de obra 188 de 2004. 4.064 de 2004, contrato de obra 14 de 2004. 10.906 de 2004, contrato de obra 130 de 2004. 2.409 de 2005, inspeção ordinária 67 de 2004. 14.068 de 2001, contrato de obra 126 de 2001. 5.579 de 2003, contrato administrativo 68 de 2003. 9.812 de 2003, contrato administrativo 97 de 2003. 13.289 de 2002, empenho 972 de 2002. 5.703 de 2004, contrato administrativo 24 de 2004. 11.676 de 2004, contrato administrativo 112 de 2004. 12.640 de 2004, contrato de obra número 123 de 2004. 22.841, 2004, contrato de obra 223, 2004. 15.674, 2003, contrato administrativo 150, 2003. 2.456, 2003, contrato administrativo 11, 2003. 8.871, 2003, contrato administrativo 8871, 2003. 5.709, 2004, contrato administrativo 33, 2004. 8.740, 2004, contrato administrativo número 65, 2004. 12.666, 2004, contrato administrativo 126, 2004. 14.545, 2004, contrato de obras número 152, 2004. 14.543, 2004, contrato de obras 151, 2004. 16.587, 2004, contrato de obra 178, 2004. 20.764, 2004, contrato de obra 178, 2004. 22.842, 2004, contrato de obra 222, 2004. 20.070, 2005, contrato administrativo 63, 2004. Bem como um processo da Prefeitura Municipal de Caracol, ordenador de despesas falecido, senhor Francisco Emanuel Albuquerque Costa, processo 9.116, 2006. Não cumprimento da obrigação constitucionais, 2004.
Havendo, no entanto, danos ao erário representados por valores impugnados, a obrigação de reparar atinge os sucessores e herdeiros, cada qual na proporção da parte que na herança lhe couber. Por essas razões, depois de aprovada a proposição de extinção das multas, determino sejam os processos encaminhados à Secretaria-Geral para regular tramitação e adoção das providências pertinentes ao recebimento dos valores impugnados em face de eventuais herdeiros. Passa às mãos do Procurador-Geral do Ministério Público de Contas, doutor José do Camilo, para emissão de parecer. Senhor presidente, ilustres conselheiros, conforme a exposição feita por Vossa Excelência, senhor presidente, e tendo em vista o caráter personalíssimo da sanção pecuniária imposta pelo Tribunal de Contas aos ex-ordenadores de despesa de 3 de agosto de Caracol, e tendo em vista ainda que com o falecimento do agente extingue-se a punibilidade, o Ministério Público de Contas opina favoravelmente a proposição feita por Vossa Excelência pela extinção das penalidades de multa aplicada, ressalvado, no entanto, os danos causados ao erário, se verificado nesses processos mencionados, cuja responsabilidade deverá ser transmitido aos herdeiros e sucessores. É o nosso parecer. Designo o excelentíssimo senhor conselheiro Irã Coelho das Neves para fazer relatório oral. Senhor presidente, senhor procurador de contas, doutor José do Camilo, senhores conselheiros, proposta oriunda da presidência visa a extinção das multas aplicadas aos gestores falecidos, nominados, tanto os gestores quanto os processos em apreciação. Acolho integralmente as ponderações do eminente procurador e voto, senhor presidente, favoravelmente à propositura de Vossa Excelência. Em discussão, relatório e voto oral do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa Serrano? Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos? Com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira? Com o relator. Aprovado, encaminha a Secretaria das Sessões para as devidas providências. Encerrada a fase do expediente, passamos à fase do julgamento dos processos regulados pela pauta. Processo sob a relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia devidamente publicada, em resumo no Diário Oficial Eletrônico deste Tribunal de Contas. Consulta o conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, representando o Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, são 8 os processos da relatoria do conselheiro Irã Coelho das Neves, cujos pareceres nós vamos manter nesta oportunidade, são os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves para fazer o relatório das suas matérias e votos. Senhor presidente? Com a palavra. Da relatoria do conselheiro Irã, eu quero, com devida vênia, conselheiro, pedir vista ao processo número 11.720. Não, para aí. 117.292 de 2012, da Prefeitura Municipal de Deodápolis, para uma análise mais profunda e entendimento melhor do assunto, senhor presidente. Vistas concedidas. Com a palavra, o conselheiro Irã Coelho das Neves para relatar os demais votos. Senhor presidente, conselheiro Valdir Neves, ilustre procurador de contas, doutor José do Camilo, senhora conselheira, senhores conselheiros e diretores e funcionários. Nosso primeiro processo, senhor presidente, de número 3.660 de 2014, que trata da prestação de contas do Fundo de Assistência à Procuradoria Municipal de Chapadão do Sul, correspondente ao exercício de 2013, tendo como gestor o senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães. O voto acolhe o parecer do Ministério Público de Contas no sentido que seja prolatada a seguinte decisão: pelo julgamento da mencionada prestação de contas como contas regulares, pela intimação do resultado de julgamento às autoridades administrativas competentes e demais interessados. Voto nesse mesmo sentido para os processos 3.662/2014 e 3.692/2014, que tratam, respectivamente, das prestações de contas do exercício 2013 dos fundos municipais
antidrogas e de investimentos sociais, ambos pertencentes ao município de Chapadão do Sul, tendo como responsável o senhor Luiz Felipe Barreto de Magalhães. E ainda o processo 3.538/2014, pertinente à prestação de contas de 2013, do Fundo de Recursos do Bombeiro de Três Lagoas, tendo como titular a senhora Márcia Moura. Já no processo número 16.964/2013, que trata do recurso ordinário interposto pelo senhor William Douglas de Souza Brito, ex-prefeito de Rio Verde de Mato Grosso, em face da decisão simples número 01-162/2013. O voto acompanha o parecer do Ministério Público de Contas e propõe o seguinte julgamento: pelo conhecimento do presente recurso ordinário e no mérito, pelo não provimento, mantendo-se o inteiro teor da respeitável decisão ora combatida por seus próprios e jurídicos fundamentos. Pela intimação do resultado do julgamento aos interessados. Este mesmo voto para os processos de número 7.404/2013, que abriga o recurso ordinário interposto contra o acordo número 1074/2011, tendo como representante o senhor João Batista Bezerra, ex-gestor do Fundo Municipal de Saúde de Glória de Dourados. E, por fim, o processo 6.375/2005, que trata do recurso ordinário interposto em desfavor do parecer número 039/2007, pelo senhor Diogo Robalinho de Queiroz, prefeito de Paranaíba. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como vota a conselheira Marisa Serrano? Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid? Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos? Com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira? Com relator. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria da conselheira Marisa Serrano, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicado em resumo do Diário Oficial desse Tribunal de Contas. Consulta a conselheira relatora se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos seus pareceres. Senhor presidente, senhores e senhora conselheira, antes de mencionar os nossos pareceres, senhor presidente, eu requero a Vossa Excelência, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 45 do Regimento Interno, vista do processo 10.206/213 da relatoria da conselheira Marisa, para reexame do parecer. Nos demais processos da relatoria da conselheira Marisa, nós mantemos os pareceres. Vista concedida. Com a palavra, a conselheira Marisa Serrano para dar os pareceres e fazer a leitura dos seus votos. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras. Os processos sobre a minha relatoria são os seguintes. Processo 8.824/2013, do Fundo de Previdência dos Servidores Municipal de Amambai, Previbai. Eu acolho a análise do corpo técnico e voto no sentido que as contas sejam julgadas como contas regulares. O responsável é a Brasília Aparecida Neves Farias e o assunto é a prestação de contas de gestão de 2012. Quanto ao processo 7.603, de 2013, do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Bela Vista, responsável Francisco da Cunha Monteiro Filho, assunto prestação de conta de gestão. Eu acolho a análise do Corpo Especial de Auditoria e voto no seguinte sentido: para que as contas sejam julgadas como contas regulares com ressalva e pela aplicação de multa de 50 UFERMs ao ordenador de despesa pela ausência de documento. Voto no mesmo sentido no processo a seguir. O 7.693 de 2013, do Fundo Municipal de Saúde de Porto Murtinho, responsável Nelson Sintra, prestações de conta de gestão de 2012. Quanto ao processo 7.690 de 2013, do Fundo Municipal de Defesa dos Direitos Difusos, responsável Dirceu Luiz Lanzarini, prestação de conta de gestão de 2012 de Amambai. Acolho as manifestações do Corpo Técnico do Ministério Público de Contas e voto no seguinte sentido: para que as contas sejam julgadas como contas irregulares e pela aplicação de multa de 11 UFERMs ao ordenador de despesa em razão da remessa intempestiva de documento e pela aplicação de multa de 50 UFERMs ao ordenador de despesa pela ausência de documento. Processo 8.284, de 2013, da Prefeitura Municipal de Batayporã. Recurso ordinário. Deliberação recorrida é a 2/417 de 2011, cujo recorrente é o Edson Pérez Imbraim. Face ao conjunto probatório existente nos autos, formulo meu voto no sentido de conhecer do presente recurso ordinário por obedecer aos ditames legais regimentais e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para o fim de reformar os termos da decisão simples recorrida da seguinte forma:
A. Modificar o comando do item 1, declarando regular e legal a execução financeira do contrato número 28/2010. E B. Modificar o comando do item 2 para fixar em 30 UFRMs a multa em razão da intempestividade na remessa de documentos. Processo 10.707/2013 da Prefeitura Municipal de Porto Murtinho, pedido de revisão. A deliberação recorrida é a 250/2012. O recorrente é Nelson Sintra. Face ao conjunto probatório existente nos autos, formulo meu voto no sentido de conhecer do presente pedido de revisão por obedecer aos ditames legais e regimentais e, no mérito, dar total provimento ao pedido para rescindir o acórdão recorrido, proferindo novo julgamento para o fim de manter inalterado o comando do item 1 da decisão simples número 1/364/2010 e modificar o comando do item 2 da mesma decisão singular, declarando regular e legal os atos praticados no decorrer da execução financeira do contrato celebrado entre a Prefeitura Municipal de Porto Murtinho e a empresa Maximum Brasil Teleinformática Limitada, ME, e excluir os comandos do item 3 e 4. Senhor presidente, em todos os processos aqui relatados, as multas arbitradas deverão ser recolhidas ao FUNTC no prazo regimental. E o resultado do julgamento será devidamente comunicado às autoridades competentes. Eram esses meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto da conselheira relatora. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Como voto o conselheiro Irã Coelho das Neves? Acompanho a relatora. Conselheiro Ronaldo Chadid? Com a relatora. Conselheiro Gerson Domingos? Com a relatora. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira? Com o relator, senhor presidente. Aprovado por unanimidade, vão ao expediente. Processo sobre a relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, os quais estão relacionados e devidamente publicados na pauta do dia devidamente publicado em resumo no Diário Oficial eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente, nesta oportunidade solicito retirada de pauta dos processos 3.226/2011 e 4.673/2006 para reexame. Concedida. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para emitir o seu parecer. Senhor presidente e ilustres conselheiros, os processos remanescentes da pauta da relatoria do conselheiro Ronaldo Chadid, nós mantemos pareceres exarados, são os pareceres. Com a palavra, o conselheiro Ronaldo Chadid, relator da matéria, para proferir a leitura dos seus relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores conselheiros, diretores e servidores deste tribunal. Processos a cargo desta relatoria, 3.844/2014. Trata-se da prestação de contas do Fundo Municipal de Habitação de Interesse Social do município de Miranda, relativas ao ano 2013, sob a responsabilidade da senhora Marlene de Matos Bossé, prefeita municipal à época. Analisando os autos, constatei que efetivamente nenhuma movimentação orçamentária, financeira, patrimonial e operacional foi realizada, e o documento de folha 6 atesta que o recurso destinado pelo orçamento do município, no valor de R$ 95 mil, foi objeto de anulação por decreto, não havendo nada a ser examinado, restando atendidas as previsões na Lei Complementar 101/2000, bem como a Lei Federal 4.320/64. E por essas razões, voto pelo arquivamento da prestação de contas em apreço, nos termos do artigo 59, inciso 1 da Lei Complementar 160/2012, combinado com o artigo 173, inciso 5, a linha B, do regimento interno desta Corte de Contas. Processo 3.576/2011. Trata-se do não cumprimento do acórdão número 181/2012, proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, que a unanimidade aprovou com ressalva as contas do Fundeb de Aral Moreira, referente ao exercício financeiro do ano 2010, e determinou o responsável para que promovesse o recolhimento a quem de direito do saldo consignado a título de INSS no valor de R$ 108.383,70, do Previaral no valor de R$ 71.574,08 e do empréstimo Banco do Brasil no valor de R$ 534,87, comprovando os autos no prazo de 30 dias.
acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das certificações de folhas 240 e 241, dando conta de que a determinação acima da lavra do Tribunal Pleno desta Corte de Contas não foi cumprido, voto. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesa à época, senhor Edson Luiz Davi, em valor correspondente a 400 ufermes. Pela comunicação através de ofício ao Instituto Nacional de Seguridade Social, INSS, quanto à ausência de repasse dos valores recolhidos. À Prefeitura Municipal de Aral Moreira, quanto ao não pagamento de aposentadoria. Ao Banco do Brasil, para que tome conhecimento e adote as medidas que entender pertinentes. Pela recomendação ao atual gestor do município, que é o mesmo que não cumpriu a decisão e que agora é multado, para que observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública, assim como os prazos estabelecidos por esta Corte de Contas para a remessa dos documentos, evitando assim que falhas dessa natureza voltem a ocorrer. Processo 3.231/2011. Trata-se do não cumprimento do acordo número 514/2012, proferido pelo Tribunal Pleno desta Corte de Contas, que a unanimidade aprovou com ressalva as contas do Fundeb de Coronel Sapucaia, referente ao exercício financeiro do ano 2010, e determinou o responsável para que adotasse as providências necessárias, visando a regularização em registro contábil no ativo financeiro, no valor de R$ 261.999,44, no prazo de 30 dias. Acolho o parecer do Ministério Público de Contas e, diante das certificações de folhas 269/271, dando conta de que a determinação acima da lavra do Tribunal Pleno desta Corte de Contas não foi cumprido, voto. Pela aplicação de multa ao ordenador de despesa à época, senhor Rudi Paetzold, em valor correspondente a 300 ufermes. Pela recomendação ao atual gestor do órgão, para que observe com maior rigor as normas legais que regem a administração pública, assim como o cumprimento das decisões proferidas por esta Corte de Contas, evitando assim que falhas dessa natureza voltem a ocorrer. Processo 5.241/2012. Trata-se da inspeção ordinária número 50/2012, realizada na Câmara Municipal de Iguatemi, no período de janeiro a dezembro de 2011, responsabilidade do senhor Jesus Milani de Santana, presidente à época. Acolho em parte o respeitável parecer do Ministério Público de Contas e voto pela impugnação do valor total de R$ 40.356,24, cujos valores e responsabilidades deverão ser suportados de forma individualizada pelos senhores vereadores, relativo a janeiro a dezembro de 2011, conforme discriminação constante no voto. Pela determinação para que todos os vereadores identificados nominalmente no voto recolham aos cofres públicos municipais a importância impugnada sob sua responsabilidade, devidamente atualizada a partir da data de cada pagamento, consoante já especificado, nos mesmos moldes em que são atualizados os créditos do município de Iguatemi, no prazo de 60 dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de ser oficiado à Procuradoria do citado município para ajuizamento de ação competente, nos termos do artigo 172, incisos 1, a linha A, 2, 3, a linha A, parágrafo 1º, incisos 1 a 4 da Resolução Normativa 76/2013. Em todos os processos com aplicação de multa, pela concessão do prazo de 60 dias para o recolhimento ao FUNTEC, nos termos do artigo 83 da Lei Complementar 160/2012, comprovando o pagamento nos autos do mesmo prazo, sob pena de cobrança executiva judicial. Em todos os processos acima relatados, pela comunicação dos resultados dos moldes do artigo 50 e publicação nos termos do artigo 65, ambos da Lei Complementar Estadual 160/2012. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator.
Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vou ao expediente. Processo sob a relatoria do eminente conselheiro Gerson Domingos, os quais estão relacionados e identificados na pauta do dia, devidamente publicada em resumo do Diário Oficial Eletrônico desse Tribunal de Contas. Consulto ao nobre conselheiro relator se deseja relatá-los em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, eu gostaria também de pedir vista para reexame do processo 15.776/2013 da Prefeitura Municipal de Naviraí, com fundamento no parágrafo 1º do artigo 45 do Regimento Interno. Nos demais processos da relatoria do conselheiro Gerson Domingos, nós vamos manter os pareceres. Vista concedida ao Ministério Público de Contas, com a palavra o relator da matéria, conselheiro Gerson Domingos. Senhor presidente, senhora relatora, senhora conselheira, demais conselheiros, representante do Ministério Público. Nos feitos sobre a minha relatoria, com exceção do processo 15.776, solicitado vistas ao Ministério Público, em todos os demais eu acolhi os apontamentos do corpo técnico e as opiniões do Ministério Público de Contas e, com base nas normas legais adotadas nos votos, decidi as matérias com as seguintes soluções. Iniciando pelo processo número 6.413/2013, recurso ordinário interposto pela Prefeitura Municipal de Aquidauana, reexame da matéria, registro das contratações temporárias dos servidores Maria Valdeni de Melo Jacques e outros, recorrente Fauzi Mohamed Abdul Hamid Suleiman. Reexaminada a matéria, conheço e nego provimento ao recurso para manter na íntegra as convicções e comandos da decisão simples número 23/2012, com o retorno dos autos à jurisdição do conselheiro relator, originário da matéria, para prosseguimento, depois de feitas comunicações de estilo aos interessados, quanto ao resultado desse julgamento. No processo 2191, Balanço Geral do Exercício de 2008, da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, titular Antônio Eduardo de Lima Ricardo, emiti parecer prévio contrário à aprovação das prestações de conta acima identificada. No processo 5.391/2013, prestação de contas de gestão do Fundeb de Camapuã, exercício 2012, titular Marcelo Pimentel do AILIB, declarei regular e aprovada prestações de contas acima identificada. No processo 16.483, no pedido de revisão requerido pela Prefeitura Municipal de Miranda, balanço geral do exercício 2008, requerente Néder Afonso da Costa Vedovato, conheci e julguei procedente o pedido de revisão para alterar as convicções adotadas do parecer prévio número 45/2010 e, via de consequência, desde logo, proferir nova decisão sobre a matéria, desta feita com os efeitos práticos de emitir parecer prévio favorável à aprovação das prestações de contas acima identificada. E, finalmente, no processo 6.204, recurso ordinário, interposto pela Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande, assunto empenho 1399/2010, recorrente Maria Cecília Amêndola Mota. Conheci e neguei o provimento do recurso para manter as convicções e comandos da decisão simples número 546/2011 e, após cumprir os avisos de estilo aos interessados quanto ao resultado desse julgamento, determinei que o processo retorne à jurisdição do conselheiro relator originário da matéria para prosseguimento. São os meus votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e voto do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Acompanho o relator. Conselheira Maria Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira. Com o relator. Aprovados por unanimidade, vão ao expediente. Processo
sob a relatoria do conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, os quais são relacionados e identificados na pauta do dia devidamente publicado em resumo do Diário Oficial. Cabe esclarecer que eles irá apenas relatar, tendo em vista que os votos foram feitos pelo conselheiro Osmar Jerônimo. Consulta ao conselheiro relator se deseja relatá-las em bloco ou se haverá algum destaque. Em bloco, senhor presidente. Com a palavra, o representante do Ministério Público de Contas para a apresentação dos pareceres. Senhor presidente, ilustres conselheiros, processos originariamente da relatoria do conselheiro Osmar Domingos Jerônimo, hoje a serem apresentados ao pleno pelo conselheiro substituto. Nesses processos todos nós vamos manter os pareceres zarados, senhor presidente. São os pareceres. Com a palavra, o conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, relator da matéria, para proferir a leitura dos votos, dos relatórios e votos. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores diretores e servidores. Processo TCMS 2698-2010, prestação de conta anual de governo da Prefeitura Municipal de Dourados, correspondente ao exercício de 2009, tendo como responsável o senhor Ari Valdeci Artuzzi, prefeito à época. Divijo da análise da unidade técnica e do parecer do Ministério Público de Contas e acolho o parecer do Corpo Especial Auditoria e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da presente prestação de contas anual de governo e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Processo 3.900/2012, prestação de contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Anaurilândia, correspondente ao exercício de 2011, tendo como responsável o senhor Edson Stefano Takazono, prefeito à época. Acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da presente prestação de contas anual de governo, pela recomendação ao atual prefeito, visando a imediata implantação, se ainda não a fez, do sistema de controle interno, e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Processo 5653/2013, prestação de contas anual de governo da Prefeitura Municipal de Carapó, correspondente ao exercício de 2012, tendo como responsável o senhor Mateus Palma de Faria, prefeito à época. Acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do Corpo Especial Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto pela emissão de parecer prévio favorável à aprovação da presente prestação de contas anual de governo e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. Para os processos 5524/2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Douradina, correspondente ao exercício de 2012, tendo como responsável o senhor Darcy Freire, prefeito. Processo 2429/2012, prestação de conta anual de gestão da Câmara Municipal de Anaurilândia, correspondente ao exercício de 2011, tendo como responsável o senhor Wilson da Silva, presidente à época. Processo 5958/2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juti, correspondente ao exercício de 2012, tendo como responsável a senhora Isabel Cristina Rodrigues, secretária municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente à época. Processo 6382/2013, prestação de contas anual de gestão do Fundo Municipal de Assistência Social de Glória de Dourados, correspondente ao exercício de 2012, tendo como responsável o senhor Arseno Atas Júnior, prefeito. E processo 1679/2014, prestação de contas anual de gestão da Câmara Municipal de Vicentina, correspondente ao exercício de 2013, tendo como responsável o senhor Juraci Rodrigues de Carvalho, presidente. Em todos esses processos, acolho a análise da unidade técnica e os pareceres do Corpo Especial, Auditoria e do Ministério Público de Contas e voto
pela regularidade da presente prestação de contas anual de gestão e pela intimação do resultado deste julgamento aos interessados. São os votos, senhor presidente. Em discussão, os relatórios e votos do conselheiro relator. Encerrada a discussão, passamos à votação na forma regimental. Conselheiro Irã Coelho das Neves. Compõe, relator. Conselheira Marisa Serrano. Com o relator. Conselheiro Ronaldo Chadid. Com o relator. Conselheiro Gerson Domingos. Com o relator. Aprovado por unanimidade, vou ao expediente. Encerrada a pauta de julgamento julgamentos dos processos, passamos à fase das comunicações diversas. Com a palavra, os senhores conselheiros, conselheiras e representando o Ministério Público de Contas para breves comunicações. Conselheira Marisa. Eu quero fazer, senhor presidente, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público de Contas, senhores e senhoras, uma comunicação sobre os cursos e os eventos da SCOEX, da nossa escola. Na última segunda-feira, dia 6 de abril, comemoramos os 5 anos da criação da SCOEX, e que é a nossa Escola Superior de Controle Externo, que vem dando passos importantes para se tornar uma instituição de referência no cenário regional. Estamos ultimando o novo regimento setorial da SCOEX, bem como a elaboração do seu planejamento estratégico, objetivando qualificar ainda mais o programa de trabalho que pretendemos desenvolver este ano. A partir de amanhã até quinta-feira, dia 10, senhor presidente, estaremos promovendo o curso de responsabilização de agentes públicos e privados perante os tribunais de contas. Com a carga horária de 16 horas, esse curso será ministrado pelo Dr. Odilon Cavalari de Oliveira, advogado e administrador, servidor graduado do Tribunal de Contas da União, TCU, com vasta experiência em auditorias públicas e privadas. Dia 9, também quinta-feira, às 16 horas da manhã, senhor presidente, nós vamos constituir dentro dos diálogos internos, a pedido de Vossa Excelência e dos conselheiros, um repasse para os nossos servidores da gestão estratégica de informação, às 16 horas, no auditório da SCOEX. E aqui fica já um convite, relembrando a todos os conselheiros, que os chefes de gabinete e o chefe das inspetorias e outros funcionários que os conselheiros acharem pertinente, já estarão convocados para quinta-feira, amanhã, dia 9, às 16 horas, no auditório da SCOEX, que a DGGM vai repassar a questão estratégica de informação a todos os nossos funcionários. Como é uma ferramenta inovadora e extremamente importante para o trabalho deste tribunal, eu acredito que os chefes de gabinete e os chefes das inspetorias estarão lá presentes. Em todo caso, eu ainda vou repassar aos conselheiros por escrito para relembrar do horário. No dia 14, senhor presidente, nós vamos realizar algo inédito. Vai ser a Hora do Conto, com palestra da professora Vânia Strengari, com a carga horária de 60 minutos, e esse evento será uma homenagem do TCE para comemorar o Dia Nacional do Livro. E essa professora fará a leitura de algumas obras de Monteiro Lobato, é uma leitura teatralizada para as crianças do nosso Centro de Educação Infantil. Então, é uma forma de nós também levarmos um pouquinho para as nossas crianças a questão da literatura e teatralizar alguns contos do Monteiro Lobato. Então, todos também estarão convidados a participar conosco no Centro de Educação Infantil. Eram essas as informações, senhor presidente. Ok. Encerrada a fase das comunicações diversas, nada mais havendo a tratar, essa presidência vai encerrar a presente sessão ordinária, antes, porém, convocando outra para dia e horas regimentais. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.